Olá para todos, eu sou João Vitor Wrobleski, estou aqui para gravar mais um vídeo sobre psicologia e hoje vamos estar falando novamente sobre PNL, Programação Neurolinguística. Então a PNL é uma área que eu estudei com um relativo empenho aí e eu tive interesse por essa área, me despertou bastante curiosidade a respeito, depois de ver um truque realizado com um embasamento na PNL. Esse truque, para quem quiser estar assistindo, está disponível no canal do YouTube, só acessar aí, clica embaixo ou no ícone do canal, no embleminha ali de psicologia, ou então no meu nome completo ao lado, você já consegue ter acesso ao canal do YouTube onde estão disponíveis os vídeos. Neste canal também tem, na parte de vídeos ali, um vídeo intitulado Desvendando Truques Mentais. Não é necessariamente sobre PNL, é sobre leitura corporal e identificação de verdade e mentira, mas talvez também seja do interesse de estar assistindo para quem tem um apreço pela área de PNL. Bom, vamos começar explicando um pouco melhor o que é PNL. Então, a programação neurolinguística, ela consiste essencialmente no quê? O próprio nome já diz, mas para muitos não é tão evidente, assim, não conseguem ter uma compreensão tão fácil acerca do que quer dizer programação neurolinguística. Primeiro vamos entender o que é a linguística. Também tem no meu canal, quiser acessar aí, tem um vídeo onde eu falo sobre a linguagem, a importância da linguagem no desenvolvimento infantil. Então, para quem quiser também estar assistindo esse vídeo, também é interessante para estar tendo uma noção do que é linguagem. Porque quando a gente fala em linguagem, linguística, vem muito, até pela própria início da palavra língua, a gente tem muito uma questão oral, a gente identifica diretamente a linguagem como simplesmente a fala. Mas aí devemos estender muito mais este contexto e esta forma de compreender a linguística. A linguística, na verdade, ela constitui em formas de se transmitir informações. Porém, as formas de se transmitir informações são muito amplas. Então, a linguística ela não se restringe simplesmente a uma língua falada, que seria a oralidade, a uma língua escrita, ou a uma língua simbolizada de outro modo, através de pinturas, através de desenhos. A linguística ela vai para muito além disso. A linguística ela envolve, por exemplo, expressões faciais, que nos dão uma noção do que o indivíduo está sentindo ou tentando transmitir naquele momento. Dentro da linguística também estão posicionamentos de corpo. Então, o posicionamento do corpo, aquela questão do corpo fala, que tem inclusive um livro tratando disso, essa questão realmente do posicionamento do corpo, dos gestos, da forma como você para, da forma como você se desloca, tudo isso envolve uma linguagem. Então, tudo isso é linguística. Então, temos que compreender a questão da visão de linguística como algo mais amplo, não simplesmente focado como apenas a oralidade ou a escrita, para muito além disso. E aí, entendendo que é linguística, vamos entender o que é neuro. Então, tudo geralmente relacionado com neuro vem de neurônios que tem uma associação direta com o cérebro. Então, quando se fala em neuro, geralmente está se referindo a coisas referentes ao cérebro. Então, a neuropsicologia é uma área da psicologia que essencialmente estuda o cérebro. Neurocirurgiões são cirurgiões especialistas em cirurgias cerebrais. Então, geralmente, quando nós nos referimos a questões com o prefixo neuro, tende geralmente a ter envolvimento direto com o cérebro e com o funcionamento deste. E aí, o que seria então a neurolinguística? Seria toda uma forma de se posicionar, falar, gesticular, que exerce uma influência direta no cérebro do indivíduo. E aí, programação. O que seria programar? Então, programar seria realmente projetar, seria induzir, praticamente interferir na forma natural de ação de uma coisa, objeto ou pessoa.
Então, programação neurolinguística seria, em essência, o ato de você programar, através de gestos, da fala, de imagens, que uma pessoa haja de acordo com o que você espera dela. Aí levantam-se também os questionamentos. Eu não vou estar afirmando durante esse vídeo que é certo ou errado, porque eu acredito também que é uma atitude de certo modo não muito legal estar tentando condicionar do mesmo modo também a opinião de quem assista esse vídeo. Então eu acredito que seja mais valioso eu simplesmente estar questionando. Eu faço as perguntas, você as responde da maneira que lhe convém e da maneira e de acordo com o seu código de conduta e moral e como você interpreta o mundo e a vida. Então eu vou estar simplesmente realmente levantando questionamentos acerca da validade e da moralidade de se estar tendo certas atitudes dentro da programação neurolinguística. Aí você classifica isso como certo ou errado de acordo com a sua compreensão de mundo. Mas o que nós temos? Nós temos, por exemplo, programações que aí podem dizer, mas então a PNL não tem aspectos bons? É óbvio que tem. Você interferir na maneira natural de alguém agir pode parecer a princípio que qualquer atitude desse gênero vai ser negativa, mas muitas vezes essa pessoa quer que seja interferida. Então muitas vezes aí eu trago uma das coisas, e aqui é importante dizer que nesse aspecto eu estou falando exatamente por uma visão mais comportamentalista, então pela visão mais mesmo da psicologia comportamental, porque dentro da psicologia, por exemplo, da psicanálise, do existencialismo, principalmente da psicanálise, a gente entende o vício, por exemplo, como uma coisa para muito além. Então você não elimina vício dentro da psicanálise. Você trata o motivo pelo qual o paciente é viciado, para aí sim eliminar todos os vícios da vida dele e ele não ficar pulando de um vício para outro. Mas enfim, agora indo um pouco mais pela abordagem comportamental, que não tem tanto essa mesma visão, uma forma, por exemplo, de estar retirando um vício de um paciente é justamente através da programação neurolinguística. Então é possível, e aí isso já é utilizado há muito tempo, existem inclusive aí materiais disponíveis, só está acessando. Como eu digo sempre, eu não fico trazendo materiais para não estender o vídeo, mas para quem tem interesse de acessar, quando eu falo, a maioria dos dados que eu uso, as informações, quando eu referencio existem trabalhos na área, não é na louca, não é coisa da minha cabeça. Então é só ir ou no Google Acadêmico, ou na Cielo, ou em qualquer outra das bases de dados ali. Tem várias bases, eu geralmente lembro dessas duas mais facilmente, tá citando, mas existem várias bases de dados de artigos acadêmicos, científicos. É só clicar lá no artigo, acessar a base de dados, clicar no buscador do sistema, o título, e vocês vão conseguir encontrar trabalhos na área. Porque geralmente quando eu falo há trabalhos na área é porque eu já li materiais dessas bases de dados. Então é só dar uma procurada, como eu disse, eu não fico trazendo toda a referência bibliográfica, nome de autor, tudo certinho, porque acabaria estendendo o vídeo para além do que muitas pessoas teriam paciência de assistir. Então, mas para quem quiser ir atrás, é só estar pesquisando que vai conseguir encontrar o material. Então existem já trabalhos realizados onde a programação neurolinguística é utilizada, por exemplo, para fazer com que o indivíduo deixe de fumar. Então é aquela questão, o indivíduo ele deseja deixar de fumar, deseja abandonar o hábito, mas não consegue. Então se utiliza a programação neurolinguística para facilitar isso. Existem outros vícios que também pode estar sendo realizada a programação neurolinguística para estar evitando eles. Controle de comportamento, por exemplo. Então existem formas de você utilizar, e é óbvio que eu não vou estar explicando aqui como é feito isso, porque eu teria que ter um conhecimento muito mais profundo na área, aí sim eu estaria falando por achismo e não por dados recolhidos. Se eu fosse falar como é feito isso, eu realmente teria que ter um estudo bem mais amplo do que eu tenho nessa área, mas tem sim a possibilidade, eu sei dessa possibilidade por já ter acessado materiais que traziam essa possibilidade, de você, por exemplo, estar condicionando comportamentos ou o abandono de comportamentos.
o hábito do vício seria simplesmente um comportamento, então é o abandono de um comportamento. Mas você também pode, através da programação neurolinguística, estar condicionando uma pessoa a, por exemplo, perder parte da timidez. Então, uma pessoa que ela tem uma timidez, e não é aquela timidez, eu não gosto de, por exemplo, gravar um vídeo como esse para expor a minha imagem, ou eu não gosto de aparecer na fotografia. É aquela timidez que realmente se torna prejudicial à vida saudável do indivíduo. Então, é uma timidez que muitas vezes não permite que ele cumprimente um estranho, sendo que às vezes ele trabalha em um local que demanda isso, uma timidez que, por exemplo, muitas vezes faz com que ele não consiga falar em público, e ele ou estuda e tem apresentações em sala de aula, ou então ele trabalha em uma empresa que ele tem que apresentar projetos. Então são situações onde o comportamento do indivíduo é de desagrado dele e interfere negativamente na sua vida. Então aí eu realmente não considero questionável se utilizar a PNL. Acho sim que é um recurso válido e que não há, ao meu ver ao menos, não há nenhuma forma de questionamento negativo acerca desse uso. Porque realmente aquilo é algo que influi negativamente na vida do indivíduo e ele quer mudar. Mas aí vamos para os usos que são discutíveis. Então, são os usos que eu costumo chamar sempre usos duvidosos da psicologia. O que são os usos duvidosos? É aquele tipo de situação onde você se utiliza desse sistema de programação neurolinguística, muitas vezes sem o conhecimento da outra pessoa que está sofrendo essa influência, e muitas vezes para obter coisas que ela não faria de maneira natural ou que ela não deseja fazer intencionalmente. Então nós vimos em uma situação anterior sujeitos que têm um comportamento como hábitos de vícios, como cigarro, alcoolismo, entre outros, que são as drogas. Eu sempre cito cigarro e alcoolismo porque é uma visão, aqui fazendo só uma crítica bem rápida, é uma visão também hipócrita que se fala tanto, principalmente no Brasil, se fala de todas as drogas, da maconha, da cocaína, do crack, não que sejam boas, mas se fala com tanta ênfase dessas drogas, enquanto essas drogas são usadas por uma parcela pequena da população. Aí 50% da população utiliza, se não mais, muito mais de 50% utiliza álcool e cigarro, que são duas das drogas mais malditas e maléficas do mundo. E disso ninguém fala, né? Porque paga imposto. Então, isso para o governo não é ruim. Cigarro e álcool as pessoas podem se entupir à vontade, não tem problema nenhum, paga imposto, beleza. Agora a cannabis, a cocaína, o crack que não paga imposto, esse é maléfico para a saúde, esse é o único que faz mal. Cigarro e álcool, pro governo não faz mal. Não que eu concorde com o governo, obviamente. Eu considero o cigarro e o álcool como as drogas as piores do mundo, porque são as mais acessíveis, são legalizadas e, o pior, as crianças são expostas a essas drogas desde pequeno. Enfim, uma crítica rápida aí, deixando essa crítica à parte, já vimos a utilização da PNL para finalidade de eliminar o vício nessas drogas. Isso é do conhecimento do indivíduo que está recebendo essa programação e é do desejo dele, se subentende-se. Então, por isso eu não questiono essa utilização. Agora, por que eu questiono, por exemplo, as utilizações que eu estarei relatando agora? Como eu disse, nem sempre é do conhecimento desse indivíduo que ele está sendo programado neurologicamente para realizar aquilo. Outra coisa, interfere muito no direito de escolha do indivíduo. Então é uma interferência realmente muito direta no direito de escolha. O que mais? Geralmente tem fins lucrativos. E esses fins lucrativos não são necessariamente sempre do lucro do sujeito. O sujeito que está sendo submetido a essa programação, ele pode até obter um lucro, mas o sujeito que está programando, ele muitas vezes visa um lucro muito maior. Então, como eu disse, não vou dizer que é errado, mas no mínimo é questionável. Aí, para dizer que é errado, quem está assistindo o vídeo quem vai dizer se é errado ou se não. Mas muitas vezes pode ser quem assista esse vídeo simplesmente não, é normal, é legal usar isso, beleza, é o direito de opinião de cada um. Aí cada um exerce a sua opinião, ao seu bem entender e a sua perspectiva e visão de vida.
Mas quais são esses usos que eu ao menos trago como questionáveis e que levanto dúvidas acerca deles e que fica a critério de quem assistir responder? Por exemplo, a utilização da neurolinguística na venda. Então é muito comum em cursos de vendedores as pessoas que ministram esses cursos terem algum conhecimento em programação neurolinguística. E a neurolinguística, ela exerce um poder muito grande quando estamos falando de venda. Então ela tem uma capacidade de fazer com que o sujeito compre coisas que talvez em uma oferta casual ele não compraria. Então, se eu chegar e oferecer para um indivíduo, deseja comprar esse produto, talvez ele não compre com uma apresentação espontânea minha. Mas se eu tiver um conhecimento de programação neurolinguística, saber como posicionar o objeto na frente dele, saber como posicionar meu corpo em relação a ele, saber as palavras de utilizar, saber a forma de olhar ele, até mesmo a forma de eu respirar altera essa proposta que eu estou fazendo. Então, ter esse conhecimento, sem dúvida, pode facilitar muito que um sujeito compre um objeto que em uma exposição normal e habitual ele não compraria. Como eu disse, até onde isso é certo ou errado, fica a critério de cada um julgar. Muitos podem dizer que ele comprou, por mais que tenha sido exercido a programação neurolinguística nele, ele comprou porque ele quis, ele se permitiu ser programado. Por mais que alguns podem dizer que é assim mesmo, faz parte do comércio, aí é um direito de cada um. Mas realmente é uma coisa simplesmente para deixar no ar e estar questionando até onde isso é certo e até onde isso pode ser considerado errado. Aí temos outro uso, o uso na publicidade, que também é um uso aí que a psicologia faz. Eu tenho as minhas opiniões já a respeito formadas. Como eu disse, eu vou evitar estar transmitindo elas aqui, porque acredito que a finalidade aqui é que cada um que assista esse vídeo forme sua própria opinião e não fique condicionado a uma opinião minha. Então, a gente tem, por exemplo, nas publicidades, se vê a utilização da programação neurolinguística. Então, aí ela se faz presente de vários modos. Música, então tem muita publicidade que tem todo um estudo acerca de qual música vai gerar mais influência sobre o indivíduo. Então, qual música pode condicionar melhor ele a prestar atenção naquela propaganda, por exemplo. Então, quando uma propaganda ela tem um fundo musical, se ela foi produzida por, e aqui falando competentes, não no sentido de bom ou ruim da palavra, mas competentes na sua área, cumprindo a sua função, que é de venda, que é de fazer uma publicidade que chame atenção. Então, se essa propaganda foi realizada por publicitários competentes e ela tem um fundo musical, pode ter certeza que esse fundo musical foi projetado especificamente para chamar a tua atenção e fazer com que você se concentre naquela propaganda. Como eu disse, se foi realizado por publicitários competentes. Se foi realizado por qualquer um aí que se diz publicitário, não vai exercer influência alguma. Mas se foi realmente realizado por publicitários competentes, e em geral eles têm um conhecimento bom de programação neurolinguística, ou eles têm um psicólogo trabalhando para eles, para justamente dar essa noção do que vai impactar mais o seu cliente, o que vai mexer mais com o sistema emocional desse cliente. Então tudo isso é programação neurolinguística. Aí nós temos também questionamentos acerca disso, até onde realmente essas propagandas estão cumprindo a sua função de oferecer um produto e a partir de que momento que elas se tornam quase que uma hipnose. Mas também devemos questionar o seguinte, que se as pessoas se deixam levar por essas publicidades é porque realmente querem e não buscam desenvolver um nível intelectual a ponto de controlar isso, porque realmente qualquer um que tem um mínimo autocontrole sobre si não vai comprar um produto porque uma propaganda mandou. Agora sim, pessoas vulneráveis e fracas, sem um conhecimento intelectual razoável, podem sim ser levadas a comprar coisas que elas jamais vão usar e que elas nunca comprariam se não tivessem visto certas propagandas.
Mas enfim, aí fica a critério de cada um, como eu disse, levantar se isso é certo ou errado. Outra coisa, que aí é também uma coisa bem questionável e que tem muito, é um dos maiores usos da PNL. Se você digitar tanto aqui no YouTube como no Google, em outros buscadores, se você digitar PNL, Programação Neurolinguística, você vai ver que os maiores usos que vai aparecer, quase todo o material que se for ler de viés menos científico, menos acadêmico, e mesmo alguns acadêmicos e científicos, o maior número de trabalhos que você vai encontrar vai ser direcionados ou para venda ou para relacionamentos. Então, para o relacionamento, para se conseguir se aproximar de pessoas, para o desenvolvimento de relacionamentos emocionais, enfim. Isso é o maior uso da PNL. Eu pessoalmente, bom, como eu disse que vou evitar opiniões pessoais, então esquece o pessoalmente. Vamos apenas relatar como é feito então o uso da programação neurolinguística dentro desse aspecto. Então, as pessoas que geralmente ministram cursos, e aí é necessário também se questionar se essa pessoa ela tem alguma formação acadêmica ou ela fez estudos por fora, se ela teve uma formação acadêmica também, se foi na área de psicologia, questionar até onde ela está sendo ética na utilização desses recursos, considerando que aí se ela tem uma formação acadêmica, ela já tem um entendimento maior do quanto isso pode interferir no livre-arbítrio das pessoas. Então ela já não está mais ensinando uma coisinha que ela aprendeu à toa e que ela não faz ideia da interferência negativa disso. Ela vai estar ensinando algo que ela sabe exatamente quais são as consequências das atitudes que ela está ensinando. Então aí também se levanta esse questionamento. Mas enfim, quando essas pessoas dão cursos ensinando como você se aproximar de outra pessoa, como você demonstrar interesse pela outra pessoa, todo esse tipo de artifício ele está dentro de uma programação neurolinguística. Então você vai ver pessoas, por exemplo, dando curso, ministrando palestras, onde ensina, por exemplo, como a mulher demonstra interesse pelo homem, ou como o homem se aproximar da mulher, ou como o homem reconhecer sinais de interesse sexual na mulher, esse tipo de atividade diretamente relacionado com a PNL, com a programação neurolinguística. Como eu disse, até onde isso é certo ou errado, fica a critério de cada um julgar e emitir opinião por conta própria. É necessário destacar também que existem atitudes de programação neurolinguística que envolvem você. Então você se programa através de atitudes, de formas e posicionamentos para, por exemplo, ser ou utiliza-se de alguém externo para te programar, para você, por exemplo, conseguir se desinibir, conseguir se aproximar de uma pessoa, conseguir puxar assunto, é uma situação. Agora, até quando isso parte dessa perspectiva e quando isso se torna até mesmo imoral, fica a critério de cada um decidir. Então você pode desde utilizar a PNL simplesmente para chamar a atenção de alguém, para puxar uma conversa e daí por diante deixar que as coisas fluam naturalmente, ou você pode usar a PNL para chamar a atenção dela para conversa, conversar as coisas exatas que você sabe que precisam ser ditas para conseguir, por exemplo, uma transa fácil. Então é um dos usos que é muito feito a PNL. Como eu disse, não que eu concordo com esse uso e não que eu acho certo, mas é um uso realizado. Então tem muitos caras que estudam realmente a PNL a fundo para ter condições de estar conseguindo muitas vezes levar mulheres ou outros homens, aí, de acordo com a opção sexual de cada um ou com a orientação sexual, que a opção também é questionável. Nem sempre é uma opção, e sim uma questão de orientação. De acordo com a orientação sexual de cada um, muitos se utilizam da PNL realmente para estar conseguindo relações sexuais fáceis, para estar conseguindo... E aí entram as coisas que realmente são ilícitas, como, por exemplo, se utilizar da PNL para estar conseguindo usurpar dinheiro de uma pessoa. Então tem sim muitos usos que podem por alguns ser considerado, ou por muitos, ser considerado como usos inadequados da programação neurolinguística. Mas como eu disse anteriormente, também sim tem muitos usos, inclusive dentro da psicologia, de
uma gama assim benéfica bem grande, como a questão dos vícios, do comportamento e outros fatores. Enfim, o questionamento de até onde você utilizar a programação neurolinguística para conhecer uma outra pessoa, eu pessoalmente encontro uma semelhança no questionamento de você utilizar, por exemplo, a bebida alcoólica. E aqui não criticando como uma droga e também não incentivando ninguém a beber. Mas a gente sabe que ao longo da história, um dos artifícios muito utilizado na conquista, no romance, é a bebida alcoólica. Então, eu questiono a utilização da PNL exatamente como questionaria a utilização da bebida alcoólica. Qual a diferença, por exemplo, e aqui eu não estou dizendo que não há diferença, entenda-se bem, eu estou fazendo em forma de pergunta para justamente você se questionar. Qual a diferença entre eu servir, por exemplo, uma taça de vinho para uma mulher, e aqui eu me posiciono como homem heterossexual, nada contra outras orientações sexuais, mas como eu sou heterossexual, estou me posicionando a partir do meu ponto de vista. Então, eu como homem heterossexual, qual a diferença entre eu oferecer uma taça de vinho para uma mulher com a função de desinibi-la, de deixá-la mais à vontade, e eu servir uma garrafa de vinho a ela com a função de obter uma transa fácil? Como eu disse, não estou aqui falando que não há diferença, estou justamente questionando para que você se questione a partir da tua perspectiva e do teu ponto de vista qual é essa diferença real. Qual é a diferença entre eu servir uma taça de vinho para uma mulher para desinibi-la, para deixá-la mais solta e ela poder manter um diálogo legal, que talvez possa levar a uma relação sexual ou não, e eu servir uma garrafa de vinho para ela com a finalidade exclusiva de deixá-la bêbada o suficiente para conseguir uma relação sexual fácil? É o mesmo questionamento que eu levanto acerca da PNL. Qual a diferença, então, entre eu me posicionar de um modo a chamar a atenção de uma pessoa que eu tenho interesse e conseguir manter um diálogo bacana com ela, para talvez chegar a uma finalidade sexual, e em contraponto, qual a diferença disso com eu, por exemplo, me posicionar, falar tudo exatamente certinho que eu sei que vai levar a eu obter o que eu quero no final da noite? Então é o mesmo questionamento, exatamente o mesmo questionamento moral, ético e de posicionamento até mesmo de questões de hombridade no caso de um homem. Os mesmos questionamentos entre você estar servindo uma bebida e estar embebedando uma mulher, eu também faria em questão a PNL, entre você estar se posicionando de um modo a puxar uma conversa bacana e você estar se posicionando de um modo a conseguir um único objetivo final. E aí também fica em relação à publicidade a mesma coisa, em relação às vendas a mesma coisa. Então muitas vezes não é nem questão da atitude em si, mas se questionar até onde é o limite dessa atitude. E aí realmente é uma coisa muito relativa. É totalmente relativo. Não tem realmente como eu dizer aqui até aqui é certo, a partir daqui é errado. Não tem, porque cada um vai interpretar o seu modo. Como eu disse, entre uma taça e uma garrafa, beleza, ficou fácil de notar. Mas aí, qual a diferença entre eu servi uma taça e eu servi duas? Ou eu servi uma e meia? Até onde essa mulher realmente está consciente do que está fazendo e aonde ela já perdeu um pouco a noção? Então, realmente é uma coisa muito pessoal. É difícil de afirmar certo ou errado, porque é relativo à interpretação de cada um. Então aqui a ideia realmente foi trazer um pouco dessa forma de utilização da PNL, tanto para fins que evidencialmente são lucrativos em benefício do próprio indivíduo que está sofrendo essa programação, quanto com fins que são questionáveis, no mínimo questionáveis, em relação a quais são os benefícios e quais são os prejuízos que o indivíduo está sofrendo a partir dessa programação neurolinguística. Aí fica a critério de cada um emitir sua opinião, formar em princípio a sua opinião e emitir. E para aqueles que gostaram desse vídeo, além de se inscrever no canal para estar recebendo as novidades aí de mais vídeos, talvez nessa área, em outras áreas também. Como eu disse, já existe outro vídeo nessa área no canal, então acesse também, esteja assistindo. E ajuda a gente a destacar o vídeo aí também, clicando no gostei. Você vai estar auxiliando a deixar o vídeo mais evidente para outras pessoas que têm interesse. Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.